enfrentar o Fluminense amanhã, quinta à noite, no Maracanã. E alguns atletas não viajaram com a comissão, o departamento médico, o DM, que é um problema nesta temporada em 2025, aumentou ainda mais. Luciano e Ferreirinha não viajaram. Luciano por conta das dores na perna direita e Ferreirinha ainda segue o tratamento do edema na coxa esquerda. O goleiro Rafael e o zagueiro Sabino também não viajaram, mas por conta do terceiro cartão amarelo que receberam na vitória em cima do Juventude por 2-1 na última rodada. Rafael Tolói é o único retorno que Hernan Crespo tem à disposição. O zagueiro treinou bem durante esta semana, viajou com a equipe e deve inclusive começar entre os titulares. Duelo muito importante nesta reta final de Campeonato Brasileiro, isso porque Fluminense e São Paulo brigam pelo mesmo objetivo, por vaga na Libertadores da América. Os cariocas ocupam a 7ª posição com 55 pontos. O São Paulo vem logo atrás, na 8ª, com 48, ou seja, 3 pontos de extrema importância para o São Paulo disputar a Libertadores da América em 2026. Olha, o planejamento, ele acontece simultaneamente ao foco nesses 3 jogos que faltam no Brasileiro. E claro que ele tem uma versão, um cenário e outro. Então ele vai se adaptar e se adapta aos cenários que poderão vir. Mas o importante é que nós vamos trabalhar para que a gente consiga reforçar o elenco, mas isso com muito critério, até porque nós temos grandes jogadores, é um grande elenco que está aí disputando esses jogos finais do Brasileirão. Fluminense e São Paulo jogam nesta quinta-feira às 8h30 da noite no estádio do Maracanã, jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um confronto de tricolores. O Fluminense é o 7º colocado com 55 pontos ganhos e o São Paulo vem logo após com 48 pontos ganhos. O jogo é decisivo para os dois times na busca por uma vaga para a Libertadores da América, fase de grupos e até a pré-Libertadores da América do ano que vem. No primeiro turno, pela 17ª rodada, no dia 27 de julho, no estádio Morumbis, o São Paulo levou a melhor e venceu por 3-1 o técnico do Fluminense, ainda era o Renato Gaúcho. Agora, o técnico tricolor é o Luiz Zubeldia, e esta será a primeira vez que ele vai jogar, que vai enfrentar o seu ex-clube, o São Paulo, desde que deixou a equipe paulista. Zubeldia no Fluminense tem aí 100% de aproveitamento como mandante nos jogos do Maracanã. 7 jogos e 7 vitórias. O técnico Luiz Zubeldia terá a volta do René, lateral esquerdo, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e alguns jogadores que foram poupados diante do Palmeiras. O zagueiro e capitão da equipe, Thiago Silva, o meia Lúcio Acosta, argentino, que vem jogando muito bem, e até o Paulo Henrique Ganso está voltando aí de lesão na panturrilha e deve ficar no banco de reservas. Já o técnico do São Paulo, Hernan Crespo, terá as voltas do volante Alisson, que também cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e deverá ter a volta do meia Rodriguinho de uma pneumonia. Os desfalques serão o goleiro Rafael, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No seu lugar deve jogar o garoto Yang, de 23 anos, 2,2 metros de altura, feito na base do próprio clube. O Sabino, zagueiro, também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. É isso, vamos lá, vamos debater esse jogo Fluminense, o reencontro, Zubeldia e São Paulo, um jogo muito importante, assim, existe uma disputa para quem vai se colocar na eventual abertura de vagas, e certamente haverá por Flamengo e Palmeiras uma, pelo menos. Birner, começando contigo, o valor dessa partida, o São Paulo de novo com desfalques e o Fluminense com Zubeldia enfrentando sua ex-equipe. Eu acho esses momentos incomparáveis. Não vou nem falar pela qualidade de jogo apenas, que do Fluminense um pouco superior. Eu acho que o São Paulo é um clube triste. O São Paulo é um clube por causa dos seus problemas de lesões, gestão e tudo mais, como o time definhou, como foi no mata-mata no ano, um clube em depressão, em crise, com sérios problemas internos, enquanto o Fluminense está ali na iminência de uma eleição que pode gerar uma SAF bem interessante na semifinal da Copa do Brasil e muito mais próximo
dessa vaga na pré-Libertadores, caso não seja campeão da Copa do Brasil, do que está o São Paulo. O Fluminense, nesse momento, está, né? Ele é o sétimo colocado, o São Paulo o oitavo, a diferença de 7 pontos. Então, com uma vantagem grande em relação ao São Paulo, e nessa questão que ficou Zubeldia, São Paulo, Zubeldia, passados alguns meses da saída do argentino do São Paulo, está muito claro quem está mais feliz hoje. Eu não preciso opinar sobre isso. Goste ou não goste, o São Paulino que era favorável à saída do Zubeldia, que deixou o clube, eu sempre gosto de lembrar, com 14 jogos de Libertadores invictos, sem derrota, quase eliminando o campeão da Libertadores do ano passado com um time bem inferior ao do Botafogo, e que definhou esse ano por causa da parte física, como o time do Crespo também, mas que se tivesse um mês de preparação durante o Mundial de Clubes, teria recuperado a equipe também, e eu não acho que o São Paulo teria sido eliminado como foi da Copa do Brasil, nem da Libertadores, pode ter sido eliminado da Libertadores, mas não da maneira que foi, ou seja, acho que o São Paulo errou na troca de técnico, o Fluminense ganhou com a chegada do Zubeldia, mesmo o Zubeldia não sendo um técnico brilhante. Quero te ouvir, Rafa, sobre esse duelo tricolor. Pegando esse gancho do Birner, o Zubeldia que nem era para ser técnico do Fluminense, né? Falamos sobre isso já em outras oportunidades. O Fluminense não esperava que algum treinador de mercado aceitasse um projeto para poucos meses, porque apesar do contrato até o final do ano que vem, com esse gatilho automático, né? O Fluminense, teoricamente, precisava de alguém que fosse para o mandato tampão após a saída do Renato Gaúcho, porque não contava que o Renato Gaúcho fizesse o que fez. Sem comparação, o Abel, se não me engano, foi a 5ª opção do Palmeiras. Então, dentro foi contratado, assim é o futebol. Isso faz parte do jogo, né? Sem comparar o Abel com o Zubeldia, houve uma química, isso não há como contestar. O Fluminense hoje tem no seu treinador uma figura identificada com um projeto que não é dele, mas que ele conseguiu pegar pelo meio do caminho e recuperar o poder de competitividade que o Renato Gaúcho, convenhamos, já tinha perdido. Muitos debates sobre a decisão do Renato, mas pouco se fala sobre o campo do Fluminense àquela altura com a saída dele, e o campo do Fluminense àquela altura já não era o mesmo campo do Mundial de Clubes. Mas, voltando então ao jogo de amanhã, o São Paulo está com uma situação extremamente favorável, não só para esse jogo, como para a temporada inteira, que é a quantidade enorme de lesões. Eu acho que sempre que nós debatemos o São Paulo, nós precisamos colocar um asterisco por uma questão de justiça institucional. Ninguém tem culpa disso. Algumas lesões podem ter sido ocasionadas por alguma questão de forçado de barra na parte física, mas é muito pontual. A maioria esmagadora foram fatalidades. E em sendo fatalidades, ninguém tem culpa disso. 15 desfalques, né? Hoje o Eduardo Afonso confirmou mais uma ausência. Luciano, jogador importante que foi do Fluminense, de repente teria aí um que a mais para esse jogo contra o seu ex-clube, não vai jogar. Então é muita gente fora. O Fluminense joga em casa, é um excelente mandante com o Zubeldia, a torcida comparecerá, tem uma condição matemática muito mais confortável pensando em Libertadores. O Fluminense é bem favorito para esse confronto. Para arrematar, também acho bem favorito? Eu acho que o Fluminense, vamos lá, você gosta do percentual? Não. 65-35 o Fluminense é favorito, não bem. O Fluminense, bom, é um confronto direto, né? Vai ser um confronto direto. O Fluminense é o 7º colocado com 55 pontos. E o Zubeldia vai ter todos os titulares à disposição. Todo mundo está à disposição. O Lúcio Acosta foi poupado contra o Palmeiras. Foi fazer controle de carga, volta. O Thiago Silva não jogou contra o Palmeiras por ser gramado sintético. Que frescura. Fizeram atividade normal. O René cumpriu suspensão e volta, está à disposição. E outra novidade entre os relacionados é o Ganso. Pô, fazia tempo que eu não ia falar do Ganso. Foi preservado também contra o Palmeiras. Então, a gente vai ter o Fluminense com todos os titulares à disposição. Ninguém no departamento médico, como funciona um clube normal. Deve ter um outro jogador no departamento médico, mas não tem 14, 15 jogadores como tem no departamento médico. Aí amanhã eu estou me preparando já para as viúvas do Zubeldia, que amanhã vai ter essas pessoas que não conseguem entender, né, que o problema do São Paulo não é treinador só, treinador. Se bem que se o Zubeldia tivesse no comando do São Paulo, o São Paulo tinha caído, eu tenho certeza disso. Mas amanhã vai ter certeza que vai ter viúva do Zubeldia aqui. O São Paulo está no vergonhoso 8º lugar com 48 pontos, o Fluminense 7º com 55, São Paulo com 48. Dos estrupiados, só o zagueiro de vidro, o Tolói, que se recuperou de uma lesão muscular,
ele deve jogar do lado do Alan Franco e do Ferrarese, porque o Arboleda está estrupiado, não joga, e o Sabino está suspenso, o que eu acho reforço. O Sabino fora para mim é suspenso. Quem está fora também é o Rafael, que tomou um cartão amarelo estúpido no jogo contra o Juventude, está fora também, vai voltar, deve jogar o Yang. E se o Tolói não puder jogar, se der sei lá, é de vidro, né? O São Paulo contratou um zagueiro já em fim de carreira, pagando uma fortuna por mês, e o cara tava sem jogar, ele tava treinando sozinho, lógico que vai se estrupiar. E aí ele deve improvisar, se o Tolói não puder jogar, para fazer o trio de zaga, deve jogar o Luiz Gustavo ou até o Negruti na zaga. É aquilo, né, gente? Aquilo. Não tem... É a várzea do São Paulo. O São Paulo, aliás, que o Conselho Deliberativo aprovou ontem mais um empréstimo lá no Banco Daicoval, lá, 25 milhões de reais, 142 conselheiros votaram a favor, 46 contrários e 16 não quiseram votar, e é isso, mais um empréstimo. Aí o São Paulo pagou, o Leandro Guerreiro entrou na justiça contra o São Paulo, e o São Paulo está enrolando para pagar em primeira instância, segunda instância, foi obrigado a pagar numa ação milionária. Lembra que o Leandro, né, foi campeão em 2006, 2007. 2010 ele moveu essa ação, pediu um direito de arena de 20%, e aí o São Paulo não tem mais como apelar, apelou, recursos, cambal não tem mais, vai ter que pagar quase 2 milhões pro Marcelinho e pro Leandro Guerreiro. E aí, o São Paulo deve para tanto jogador que eu vou fazer uma lista aqui dos jogadores que o São Paulo deve, ex-jogadores. Por isso que a gente sempre fala, né, quando o jogador tá sem receber salário, uma hora ele recebe, você vê? Demorou, mas o cara recebeu 2 milhões aí. Se alguém falasse para mim, em 2010 estão devendo para você, mas e daqui 15 anos você vai receber 2 milhões, eu aceitaria numa boa. E o São Paulo deve para CT, gente, 25 milhões, acho que a maior dívida do São Paulo, assim, com entidades, é com a CT, a Companhia de Engenharia e Tráfego do São Paulo. 25 milhões. E aí, gente, hoje no evento da CBF, porque tá tendo umas palestras lá, os caras chamaram o Casares para dar palestra. É a mesma coisa que me chamar para dar palestra sobre física quântica. Vai lá, Barolo, na faculdade para você dar palestra sobre física quântica. O Casares falando sobre administração, gente. E aí o repórter, foi muito engraçado, não sei se vocês viram essa pergunta, que o Casares fica até nervoso, constrangido, né, gente? Constrangido. Que o repórter, eu não sei quem é, senão eu falaria o nome dele, muito educado, fala assim, escuta, eu queria saber no que o São Paulo é exemplo de gestão, o senhor tá aqui, eu não sei como quem diz. O senhor tá fazendo o que aqui? O senhor é o pior gestor do mundo. O que você está fazendo aqui? Aí ele fica constrangido e ele começa a falar rápido, sabe? Quando você quer acabar, responder logo assim, porque é um exemplo de finanças, estamos acertando as finanças, aí nós vamos acertar as finanças, aí já com títulos conquistados, tá vindo o fair play financeiro aí, aí dá aquela rolandoleirada, e aí nós vamos acabar com diminuir a dívida, superávit e com competitividade, né? Aí você vai falar, o São Paulo não vai ganhar mais nada? Não, vai. Aí encerra, corta a pergunta. É constrangedor, gente, é constrangedor. Para nós, São Paulinos, eu vou falar para você, é constrangedor. É um negócio que você vê o cara falando de dívida, acabou de pedir empréstimo, já aprovaram ontem o empréstimo, devendo, aumentou a dívida pra caramba, o São Paulo falido na mão desse cara, e ele vem falar de gestão, convidado para dar uma palestra sobre gestão, gente. É inacreditável, gente, é inacreditável. Eu vou falar por que essa história de jogar no Morumbi deu ruim pra ele, porque a gestão dele tá esvaziando. Até os cupinchas lá, os amiguinhos dele, as múmias que defendem ele, já estão pistola, porque até os caras estão vendo. Até porque começa a queimar o filme desses conselheiros também, você ficar apoiando um cara desse. O seguinte, o São Paulo, a gestão do Casares está se esvaindo, né? Está se esvaindo, por isso esse desespero todo dele de articular lá com os caras dos associados, conselheiros, para tentar emplacar o candidato dele na eleição. E aí, o que acontece? Qual é a reclamação que existe dentro do São Paulo desses conselheiros? A gente sabe que ele é ditador, ele é totalmente ditador, né? Ele determina e acabou, ele não ouve ninguém. Depois que ele se afastou do Belmonte, ele não ouve ninguém, ele toma as decisões e nem avisa ninguém. Ontem, por exemplo, teve conselheiro que apoia ele, que ficou sabendo que o São Paulo ia jogar na Vila pela imprensa. Eles não foram nem consultados. E quando são consultados, eles dão opinião e ele nem escuta.
Então os caras ficaram pistolas, alguns conselheiros que são da base dele lá, que são os caras atrelados a ele lá, até os caras estão vendo já que a gestão está desmanchando. Porque teve o negócio da venda de Cotia também, que os conselheiros foram contra, tanto que adiaram o projeto, com a desculpa que é planejamento e tal. Então, eu acho que azedou o molho dessa gestão, assim. As pessoas estão vendo, porque não é possível, gente, que só a gente veja, só eu e você, que a gente está vendo isso há 4 anos e meio, a gente está vendo essa gestão. Não é possível que essas pessoas não vejam. Eu acho que chegou num limite agora. A gestão do São Paulo é tão ruim na mão desse presidente, dessa gente, né? Porque eu falo o presidente que ele é o líder máximo, mas todo o resto também. Quem administra o São Paulo hoje, o futebol do São Paulo é tão ruim essa gestão, é tão ruim que não tem mais como esconder. Não tem mais como esconder. Mesmo de quem está lá dentro tentando defender de todas as formas essa gestão. Pode ver que até os puxa-saco da imprensa aí, os que têm interesse, até eles estão quietos. Eles não criticam, também não vão criticar, mas eles ficam quietinhos, né? Não falam nada. Mas tem um monte de setor da imprensa aí que está começando a bater nele porque você está vendo, cara. Está vendo a gestão podre do São Paulo. Está vendo o que é o São Paulo. Está vendo o que virou o São Paulo na mão desses caras há 15 anos. E há 15 anos que a gente vem falando. O torcedor sabe que há 15 anos isso vai acontecer. Só que aí você vai falar, nossa, Bola, então a gestão dele está definhando, então tudo vai mudar? Não vai mudar, gente. Não vai mudar. Provavelmente vai ser o candidato dele, agora ele vai usar a máquina, né, do São Paulo para reeleger o candidato dele, e lá dentro não tem gente com ideia diferente, não tem gente com ideia inovadora, não tem. Os que tem, as pessoas que pensam diferente, são uma minoria, bem minoria mesmo, que não tem força política para conseguir tomar conta do São Paulo, não tem para gerir o São Paulo. Então vai ser assim, vai ser essa insatisfação, aí daqui a pouco ele arruma uma contratação, aí pega um veterano podre aí da Europa para ganhar 2 milhões por mês, aí parte da torcida acha lindo, que legal, o blogueirinho, aí daqui a pouco ele faz pega dinheiro emprestado para pagar a dívida, aí diz que tem superávit, aí o pessoal acredita, aí tem um negocinho, aí negocia com o conselheiro, aí vai lá no associado, e não muda nada, infelizmente não muda nada. Mas o lado bom, pelo menos eu vejo dessa forma, é que agora acho que não tem ninguém mais que defenda essa gestão. Não, tem um outro picareta aí que defende essa gestão. Mas a gente sabe por quais interesses, isso aí eu não discuto, é uma questão, né, eu não discuto, mas quem é o torcedor, a gente fala pro torcedor aqui, não tô falando para outras pessoas, tô falando pro torcedor. O torcedor, eu acho que há algum tempo, e nos últimos tempos agora, realmente o torcedor percebeu que, né, olha o buraco que a gente tá. E eu tô falando para vocês, no sábado, essa sensação vai aumentar ainda mais. Depois da final da Libertadores, pode ter certeza. E depois vai ter semifinal de Copa do Brasil com o Corinthians, depois vai ter final de Copa do Brasil, né? Essa sensação vai aumentar ainda mais. Aliás, só para encerrar, eu queria falar um pouco, o Abel Ferreira falou de novo, né, do lance do pênalti contra o São Paulo, aquele roubo histórico, que ele falou depois da derrota pro Grêmio, que depois daquele jogo, muita coisa mudou, São Paulo, depois do jogo contra o São Paulo. Eu lembro até hoje, quando acabou o jogo, eu tava lá na Rádio Barolo, e falei: tudo bem, no São Paulo todo mundo dá tapa na cara, só que vocês mexeram com o Flamengo. E aí, só um pitaco rápido sobre a Libertadores, que eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, né? Tá todo mundo dando o Palmeiras como morto já. Não, porque o Palmeiras tá mal, não ganha, não sei o quê. Eu analisando um pouco o que eu conheço de Palmeiras e Flamengo, tá do jeito que o Palmeiras gosta. Tá do jeito que o Abel Ferreira gosta. Ele é a vítima, ele é o azarão, ele é o coitado, tá todo mundo falando do Flamengo, não sei o quê. O ambiente no São Paulo é de expectativa alta e energia crescente antes do duelo decisivo contra o Fluminense nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã. A grande notícia que movimenta os bastidores é a possibilidade real de Rafael Tolói voltar ao time. O defensor, que ficou fora da rodada passada devido a um incômodo muscular no quadril, teve melhora considerável e participa de um treinamento decisivo nesta tarde, no CT da Barra Funda. Caso não apresente nenhum sinal de desconforto, embarcará com o elenco rumo ao Rio de Janeiro, reacendendo a confiança da torcida no sistema defensivo. A tendência é que Tolói reassuma sua posição e forme o trio de zaga ao lado de Alan Franco e Ferraresi, consolidando a estrutura que Crespo vinha desenhando para essa reta final de Brasileirão. Porém, o clube trabalha com responsabilidade. Se Tolói demonstrar qualquer limitação física, Hernan Crespo já tem alternativas planejadas. Luiz Gustavo e Negruxi, volantes de forte presença defensiva, podem ser utilizados para reforçar o setor.
Durante a semana, o jovem Isaac Silva chegou a treinar com os profissionais, mas foi reintegrado ao Sub-20 para disputar a semifinal da Copa do Brasil da categoria contra o Atlético Mineiro. O meia Pedro Ferreira também voltou ao time júnior para a partida decisiva em Minas Gerais. Para o jogo no Maracanã, Crespo não terá Sabino, suspenso, e continua sem Arboleda, ainda em recuperação. No gol, a suspensão de Rafael abre espaço para Yang assumir a titularidade, o que também gera curiosidade entre os torcedores, já que o jovem goleiro vem sendo muito bem avaliado internamente. E o histórico recente contra o Fluminense em 2025 fortalece ainda mais o sentimento de esperança no torcedor. Em 7 partidas pelo Brasileirão, o São Paulo conquistou 3 vitórias, 2 empates e sofreu apenas 2 derrotas, um aproveitamento de 52,39%. Foram 11 gols marcados e 10 sofridos nesse período, mostrando equilíbrio, mas também resiliência. No primeiro confronto entre os times neste ano, no Morumbis, o tricolor deu um show ao vencer por 3-1, com gols de Arboleda, Ferreirinha e Gonzalo Tapia, enquanto Samuel Xavier descontou para os cariocas. Com todas essas informações, o clima é de expectativa máxima. A torcida já começa a se mobilizar, lembrando da força do elenco, da superação dos jogadores e da história gigante do tricolor em jogos grandes. É aquele tipo de momento que faz o torcedor comentar, vibrar, participar, sentir que o clube está vivo e forte na reta final. Agora é com a nação tricolor. Qual a sua confiança para esse jogo? Acredita no impacto do retorno de Tolói? Como está a expectativa para ver Yang no gol? O espaço está aberto para a paixão falar mais alto.